Então, vamos tentar criar esse exercício, certo? Na tabela. Eu já vou dizer de cara para vocês, com o comando alter table, acaba sendo um pouco impossível da gente fazer isso. Beleza? Mas eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia. Identity 1,1. Olha lá, ele dá um erro. Por quê? Ele não permite esse comando alter table dessa maneira. Tá certo? Então, olha lá, vamos ver o que a gente tem aqui de bronca que nós vamos ter que reconstruir aqui. Como é que nós vamos fazer? Bom, a gente tem aqui, ó, uma chave que a gente vai ter que recriar aqui, tá? Deixa eu ver, vamos criar o diagrama. E a partir do diagrama a gente vai ver quais são as amarrações que a gente tem para desfazer, certo? E tentar ajustar novamente, beleza? Então vamos lá. Então, da tabela produto, eu tenho junção com a tabela mob stock e a tabela itens pedido. Então, eu vou ter que pegar essas duas chaves aqui, beleza? Então, a tabela itens pedido está aqui. Eu vou pegar ela e eu vou dar um chave, ó, botão direito, script de chave como, e vou dar um drop and create, uma nova janela. Por quê? Porque esse último de baixo que eu não vou usar, primeiro eu vou apagar ela, beleza? Apaguei. Pronto, desfiz. E vou guardar o comando de criação de chave. Beleza? Então, vou guardar esse comandinho aqui. Agora, eu vou na tabela Move Stock. E vou lá verificar a outra chave. Certo? Pedido, nota fiscal. Vamos olhar aqui no diagrama que ele está falando. Tem tab itens pedido, tab Move Stock. Está aqui. É tab Move Stock, tab produto, TMP, TPRID. Então tá. Então, essa daqui é a chave que vai estar na tabela produto com a tabela de movimentação de estoque. Né? Vou abrir a tabela de nota fiscal. Por isso que não está aparecendo. Então, chave está aqui. Tab produto. Mesma coisa. Drop and create. Beleza? Vou apagar. E vou pegar esse daqui. E vou deixar com o nosso outro amigo ali que nós vamos usar ele depois. Feito isso, a gente vai fazer aqui agora? Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte. Como nós quebramos essas duas junções, essa tabela está livre, certo? Como é uma tabela que ela está vazia, eu não vou ter muito problema, ela está vazia, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um botãozinho direito nela e vou dar um script de create nela. E aí, antes do create, eu vou dar um drop, eu vou apagar ela, tá? Por quê? Quando acontece isso, muito dificilmente ele vai conseguir resolver para a gente dessa maneira. Ele vai conseguir com que a gente crie, altere uma coluna e coloque idente. A gente tem que recriar a tabela, tá? Então, vamos ajustar isso aqui para não ficar desse jeito aqui, porque esses negócios que o SQL estão curto. Certo? Constraint, pk, não sei o que, primary key. A gente vai colocar aqui qual que é a coluna, tprid. Isso, essa parte aqui eu não quero. Tá? Isso aqui é do coisa. Aqui, beleza. Então tá aqui. E aqui eu tenho a minha constraint. Então, na verdade, eu podia estar pegando esse aqui também. Tirar ele daqui. Colocar aqui. Né? X. Né? O SQL ele cria os defaults depois, tá bom? E agora, como é que eu faço para tornar esse campo idente? Eu venho aqui e coloco o idente em 1,1. Beleza? Ele vai incrementar de 1 em 1 e o primeiro número que ele vai começar vai ser o número 1. Então, eu vou criar. Ele está falando que está com erro. Constraint FK para IPS. Está errado aqui. Sintaxe errada próximo a default. Esse é table
No produto, add constraint. Como é que era o nome da default mesmo? Tá, produto, add constraint. Esse nome aqui. Default 0 for reação. Esses dois. Tá assim. Então, a partir desse momento, a gente desse pedido, que é tornar o campo TPRID Identity. O que é um campo Identity? É um campo que ele vai ter um alto incremento naquela coluna. Automaticamente ele vai gerar um incremento na coluna para mim, certo? Então eu não vou precisar me preocupar de passar valor para essa coluna, tá? Porque ele simplesmente vai fazer isso. Beleza? Vamos lá para o próximo. A definição da coluna TCID, que é a cidade, da tabela conta despesa, para que a TCID, né? Para que da tabela com cidade, eu falei errado, para que a mesma seja também como identity, tá? Então vamos olhar aqui as definições. Opa, a gente não criou esses caras, né? Vou colocar esse script tudo junto aqui. A gente poder guardar depois esse script para vocês estudarem. Constraint. Esse cara. A gente fez esse. Constraint. E esse aqui. Certo? Dropou os dois. Depois a gente deu um drop table na tabela tab produto. Criamos a nova tabela. Alteramos a definição para criar um campo default e fizemos a criação de novo das chaves estrangeiras, beleza? Então, exercício 1, né? Exercício 2, item 1, né? Agora a gente vai para o exercício 2, item 2. Mesma coisa com a tabela conta e despesa, né? Então, vamos olhar aqui no nosso gráfico o que a nossa tabela conta despesa tem. Vamos ver aqui. A nossa conta despesa está aqui. Ela tem uma chave só, que é dela com contas a pagar. Certo? Então, é uma relação de tab contas a pagar com tab conta despesa. Então, a gente vai lá no tab contas pagar e vai pegar a chave. Está aqui. Ó. A gente vai pegar essa chave e vai fazer a mesma coisa. Drop create. Então, esse aqui. Pagar. Vamos colocar aqui nesse script. Certo? E a gente vai tirar esse aqui. E vai colocar ele aqui. Colocar lá para baixo. A gente vai precisar. Vamos checar a nossa tabela tab conta despesa. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, não tem nada. Então, é tranquilo, né? Vai dar um drop table nela. E vai recriar ela novamente. Isso. E aí a gente vai criar ela como identity número 1. Né? Com isso a gente não precisa passar valor para ela. E aí vai recriar
recriar a chave estrangeira. A gente apagou a tabela, recriou a tabela e recriou a chave estrangeira. Então, se a gente vir aqui, der um refresh, vamos pegar aqui o design, está aqui o design. Vamos olhar como é que está o design. Está aqui, identidade. Não, ele ainda não tornou identidade, certo? CD. Tá de conta de despesa, tá de conta de despesa. Eita. Vou pagar de novo aqui. Tá de conta a se pagar. Vou criar. De novo. Agora foi. Identidade sim. E cria referência. Beleza, criamos a. O item 3, esses scripts a gente já rodou no primeiro dia, né? Ele pede para inserir 20 produtos na tabela, 20 itens na tabela de produto, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer a correção. Deixa eu só abrir um negocinho do lado. Deixar pronto. Vamos lá. Item 3. Vamos ver aqui a estrutura da nossa tabela produto. Vamos lá. Inserção na tab produto e vamos passar os seguintes campos: TPR descrição, TPR saldo atual e TPR preço. E aí a gente vai passar os valores, né? Não vou passar os valores sequenciados aqui, vou usar só um valor aqui. Descrição: banana, a saldo atual. Lúzia, 1,98. 40 a 3,76. Melancia, 100 unidades a 2,99 kg. Arroz, 200 unidades a 5,98 kg. Ou a unidade. Então, a gente tem 4. Feijão, 50. Sei lá, ervilha. 150 latas a 1,42. 3,6. Ervilha, milho, 200 latas, 1,98. 4,99. 369. Tá. O que mais que a gente pode colocar aqui? Mostarda. Então, sei lá, 6,98. Maionese, 200 maioneses a 3,99. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Achei na metade. A gente vai pegar. Tá só os nomes aqui. Pera, uva, alface, óleo, margarina, requeijão,
requeijão, mussarela, presunto, salame, miojo. Certo? Então aqui a gente tem 20 itens para inserir. Pergunta, por que eu não coloquei o TPRD? Porque ele é auto-incremento. Porque ele é auto-incremento. Muito bem, Rodrigo. Então não é desnecessário fazer isso, né? Vamos voltar aqui e vamos ver. Inserir na tabela pessoa 10 registros. Vamos lá. Até aqui a tabela. Vamos só. Sabe, pessoa. Sabe, pessoa. Design. CPR de identidade? Não. Né? Não é identidade. E aí? Vou ter que inserir na mão, né? Sabe, pessoa. Vales. Então vamos deixar aberto aqui. Nome. Leonardo. Endereço. Rua. Bairro. Bairro. Zinho. Né? Cidade. Aí lascou. E como a gente já tem cidade, a gente vai ter que vincular uma cidade. Então, vou colocar aqui, sei lá, cidade 1, né? E telefone, xxxxxx, celular, y, pergunta. 2, Maria. Pezinho. 3. Marta. Oito, 9, 10. Então, deixa eu só arrumar os contadores aqui. 10, 9, 8, 7, 6. Manuel. Rose. Raul. Rio. Black. A Marta mora na rua B. Rua C. Rua D. Rua E. Erro porque está faltando a vírgula. Inserir 10 pessoas. E inserir 5 fornecedores. Abre fornecedor. Vamos lá. Abre. Puxa, cara. Cara, eu sei que aqui também não vai ter campo idêntico. Vamos lá. Razão social. Serve produtos. Endereço. Rua da empresa. Telefone. Silo 1. CEP.
025, pronto. E-mail. empresa@empresa.com.br. Data de cadastro, get date. O que get date faz mesmo? Pega a data de hoje. Que Hora do local, muito bem. CNPJ, aqui, sei lá, vou colocar. Um traço, cara, ele pediu 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Produtos. Multi ofertas. Super. Bora, vai. Fornecer. Super Mario. Fornecedor. Cilo 1, Cilo 2, Cilo 3, Cilo 4 e Cilo 5. Né? 1, 2, 24. Tá. Deixa eu botar mais aqui. Item 4. Vamos lá. Item 3 foi bem simples, né? Fazendo as inserções. Item 4. Inserir na tabela conta despesa as seguintes contas. Então vamos lá na tabela conta despesa. Vamos ver o que é a tabela tab conta despesa. Vamos lá. E tab conta despesa. Então, como ele já deve ter um campo aqui, identity não, identity, vai inserir as contas. Materiais de escritório, outra, info. Na folha de pagamento. Fornecedores. E diversos. Inseridos. Então, esse item terminou. Então, esse exercício 2 é um exercício mais para a gente preparar a nossa tabela para que a gente possa fazer o 3 e depois automatizar ela. Beleza? Vamos lá, então. O exercício 3. Vocês estão lembrados que a gente aprendeu view? O que era view? As views eram as visões, certo? A gente poderia montar determinadas visões, né? Então, deixa eu salvar aqui a correção do exercício 2. Salvar como? Correção, exercício 2. Tá? Isso. O que eu quero agora de vocês? Vou tirar isso aqui daqui e vou passar para cá. Eu quero que vocês criem uma view, certo? Que vai mostrar os seguintes dados. Somente isso aqui, ó. Nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefone e celular. Cidade e estado, eu quero o nome da cidade e a UF do estado, tá bom? De acordo com o banco lá que vocês têm, que é o Presta Tudo. Beleza? Que é aquele, o banco a gente adotou na primeira aula, a gente colocou na primeira aula, e eu falei que eu ia continuar utilizando ele constantemente, tá bom? Então, eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês fazerem, porque isso é bem facinho, tá?
Pronto, fizeram? Então vamos lá. Vocês não respondem porque não fez. Então faço eu. Criar uma view que mostre os seguintes dados dos clientes. Só lembrando que a prova vai ser prática, tá, pessoal? Ele quer nome, endereço, bairro, cidade, estado, telefone e celular. Então, certo? E eu tenho. O que eu não tenho aqui é o nome da cidade e o estado. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma junção. Né? Here join, tab cidade, on. Então eu quero que o TP, TC, ID, que é o campo que é relacionado à cidade na tabela de pessoa, seja igual ao campo TC, ID da tabela cidade. Certo? E vou fazer uma nova junção onde o campo TC, TE, ID, que é o campo chave estrangeira da tabela cidade com a tabela estado, faça relacionamento com a chave primária tab estado. Tá? Aí eu vou conseguir o nome do cliente, né? Vou colocar aqui, ó, cliente. O que ele pede, nome, endereço, bairro, né? Endereço, endereço, bairro, a cidade, e aí a cidade, a gente vai pegar o quê? O campo da tabela cidade, certo? Que corresponde à descrição da cidade. A unidade federativa da tabela estado, para trazer o nome, né, a abreviação que a gente quer aqui, o telefone e o celular. Telefone e o celular. Tá lá. Então, é isso que ele quer. É isso que ele quer. Então, já que ele quer isso aqui, ele quer que crie uma view. Então, vamos criar aqui a view, né? Cliente view, v, dados, cliente. Pronto, essa, né? Então, a gente tem aqui uma view, que agora, no lugar de chamar essa view, vou colocar aqui, ó. Exercício. Item. No lugar de chamar tudo isso aqui, né? Que eu quero para chamar, eu simplesmente faço isso aqui, ó. V dados cliente. Pronto. Ele me traz isso. Por quê? Porque eu criei uma visão ao qual o meu ele vai ter o quê? Algumas junções. Então, por exemplo, um desenvolvedor vai usar, ele pode usar diretamente. Isso aqui que é simples, mais prático, beleza? Item 2. Os senhores podem modificar a coluna TCP, ID da tabela contas para e inserir 10 contas a pagar. Lembrando-se do vínculo com a tabela conta-despesa, então são 5, e eu vou querer então 5 contas em aberta, 2 vencidas e 3 pagas. Vocês vão inserir na tabela tab contas pagar, tá? Lembrando que tem vínculo com a tabela conta-despesa. Dessas 10 que vocês vão colocar, eu quero 5 contas em aberto, 2 contas vencidas e 3 contas pagas. Certo? Podem fazer, vou dar 10 minutinhos. Eu só vou pegar um antiácido ali que eu tô com uma queimaçãozinha no estômago, rapidinho.
Professor, a internet do Rodrigo caiu. Aí ele disse que depois ele pega o link da aula. Sem problema. Tranquilo. Relaxa. Tá bom?
Conseguiram terminar? Bom, vamos lá. Eu aprontei aqui os scripts enquanto vocês estavam fazendo, eu estava digitando aqui os scripts. Tá? Olha lá. Então, o que ele pede aqui? Vamos ver aqui. Modificar a tabela TCP/ID da tabela tab contas pagar para identity, certo? Então, é aquele mesmo esquema. Para modificar, né? É um pouco trabalhoso. Por isso que a gente digita bastante isso, né? Então, eu apaguei as chaves estrangeiras que tinham nela, dropei a tabela, criei ela novamente, certo? E depois, criei as chaves estrangeiras novamente como referência, tá? Aí, quando eu criei, eu já criei a coluna com o campo idêntico, beleza? Depois ele pediu o quê? Para inserir 10 registros, sendo 10 contas a pagar, no caso, né? Lembrando do vínculo da tabela despesa, porém tem um vínculo com a tabela de fornecedor também, tá bom? Sendo 5 contas em aberto, 2 vencidas e 3 pagas. Aí deu um trabalhinho para me digitar bastante aqui. Então eu coloquei lá 5 contas em abertas, 2 contas vencidas, né? E 3 pagas. Como é que ficou aqui nossa? Pagar seria ela ainda. Ah, tab fornecedor, ocorreu um erro no banco. Dois, três. Três, dois, dois. Ai, não fechou a transição. Tá lá. Então tá aqui, né? As minhas contas, beleza? Então, o nosso exercício 3, item 2, tá resolvido. Então, né? Aí pede 3 views, uma que mostre as contas em aberto, uma view que mostre as contas vencidas e uma view que mostre as contas pagas e qual conta de despesa ela pertence, tá? Porém, essas contas abertas, vencidas, pode colocar também a conta de despesa que ela faz parte e o fornecedor, tá bom? Vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem também, enquanto isso eu vou adiantando aqui, tá?
E aí, que pé que tá aí? Conseguiram? Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Criar uma view que mostre as contas em aberto. Bom, então para criar a conta em aberto, eu usei aqui uma condição que é a seguinte. Data de pagamento, né? Por quê? Porque se a gente olhar a tab contas a pagar, mas eu quero pegar somente as contas que estão abertas, porém não estão vencidas, estão a vencer, né? Então eu vou ter que pegar sempre com a data de vencimento maior ou igual à data atual. Eu fiz esse filtro aqui embaixo e fiz um select aqui para trazer o que? Quem é o fornecedor, o número da conta, né? Qual a conta de despesa, o número da conta, quem é o fornecedor, a data de vencimento e o valor, né? Então aqui eu criei a primeira view. Então, acho que eu já tinha criado ela, então tá. A segunda view, ele pede para criar uma das contas vencidas. Então, eu acho que está aqui. Eu vou dar uma incrementada nele. Vou fazer o quê? Então, as contas vencidas são as contas que estão menor que a data atual. Certo? Que estão abertas, mas com menor que a data atual. Só que aqui eu vou colocar o seguinte. Eu vou fazer um date diff aqui em dias, tá? Da data de vencimento com o get date. As dias em atraso. Com isso, eu vou trazer o tanto de dias em atraso que essa conta está. Olha lá, 655 dias em atraso, 280 dias em atraso. Beleza? Então, dessa maneira, eu vou conseguir resolver esse problema. Tá? Eu consigo demonstrar aqui uma view, create view, ver contas em atraso. Né? De contas em atraso, tá? Só fazer um gancho aqui. Vamos supor que ele cobre 0,55% ao dia em cima do valor da conta. Certo? Como é que a gente faria isso? Teria que pegar um cursor, né? E fazendo esse cálculo para a gente, certo? Ou a gente consegue fazer esse cálculo de uma linha só. Será que a gente consegue fazer? Vou pegar o número de dias e calcular o 0,55 de juro em cima do valor da conta por dia. Vamos ver aqui como é que a gente faz um cálculo de juro montante. Vixe, não dá não, hein? Juro composto. Vamos ver. A gente consegue. Eu peguei, achei uma calculadora de juro composto aqui, ó. Vamos ver. O valor inicial. R$100, né? 0,55. 2 meses. Calcular. Então, juros 1,10, 1,10. Como é que faz? A gente teria que fazer esse cálculo. Mas a gente teria que dar um jeito de calcular isso aí. Para fazer juro montante, teria que fazer um cálculo do valor mais
assim, sinceramente, eu acho que teria que a gente utilizar um whilezinho aí, uma repetição, para poder pegar sempre os valores. Né? Se alguém souber de uma outra maneira, dá um toque aí que eu não sei para essa conta de uma vez só, não. E por último, mostrar uma view que mostre as contas da mesma maneira. Então a gente vai pegar aqui esse select, já está pronto. Né? Aí eu quero que data de pagamento is not null, quer dizer, conta que já foi paga. Né? Se é maior ou menor, né? A data de pagamento. Eu quero saber se está pago. Então, tem as contas pagas. Esse dias em atraso não tem por que ter, né? Aí o que a gente pode adicionar aqui, ó, é TCP. Data de pagamento, data pagamento, TCP, valor pago, valor pago, TCP, né? Ou se teve desconto. A gente pode fazer isso aqui. Tá lá. Então, bateu aqui pra gente certinho. A gente vai fazer então uma outra view, que aqui é a nossa Create View, de contas pagas. Então a gente tem aqui as nossas 3 views, né? Então, despreza a gente ter que digitar tanta, né? O professor onde que tá as views? Tá aqui em exibições, ó, tá? Todas as nossas views vão ficar aqui. Elas vão ter praticamente uma estrutura de uma tabela para a gente estar olhando, beleza? Então a gente já tem todas essas views aqui de uma maneira muito mais simples, né? E por último, criar uma view que mostre o estado e a cidade correspondente a ele, ordenando por o F e depois por cidade. Beleza? Pergunta, é possível fazer ordenação dentro de uma view? Não, não é possível. Tá? Não é possível. Não saiu som, viu, Ed? É só para informar para você. Não é possível. Então, o que a gente vai ter que fazer? A ordenação, a gente vai ter que deixar a cargo da execução da view, certo? Vamos lá, tem 4. Ele quer fazer da tabela cidade, certo? E fazer uma junção com a tabela estado, onde o TC-TID vai ser igual ao TID, beleza? Então, vamos lá. TC cidade é cidade. Vou colocar o estado primeiro. TEUFS. UF. Se eu colocar desse jeito, ele pede para ordenar por estado e depois por cidade, né? Depois por cidade, ele vai fazer a ordenação para a gente perfeitinha, certo? Porém, se eu tentar colocar uma ordenação na view de cidades, será que ele vai deixar? Não deixou. Por quê? Porque ele não permite order by em exibição. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Retirar o order by e deixar para fazer a ordenação em cima da V cidades. Tá? Order by web, vírgula, cidade. Aí ele consegue. Beleza? Então, a única maneira de criar um order by a partir de uma view não é na construção. Na construção da view não se permite criar a ordenação. Beleza? Não se permite. Tá certo? Deixa eu aumentar aqui o volume. Então, esse aqui é o exercício 3. Deixa eu já colocar para vocês aqui.
é bom dar uma revisada nessa aula, porque, como eu comentei, a prova eu vou fazer ela totalmente prática, tá? Eu vou solicitar algumas coisas para vocês, e aí vocês vão estar enviando para mim, da mesma maneira que vocês enviam o trabalho de vocês pelo AVA, mas é por questão, tá certo? Programação de banco de dados. Tá? Eu vou colocar tudo aqui, né? Mais fácil. Senão a gente concentra tudo num lugar só, fica mais simples. Correção. Exercícios 2 e 3. Beleza? Então tá aqui, ó. Correção 2. Exercício 2. Então, a gente vai colocar o exercício 2 aqui. Aqui. Agora a mesma coisa. Exercício 3, né? Vou pegar o exercício 3, tá aqui, enviar. Correção 3. E aí a gente vai pegar o exercício 3 de correção. Coloquei aqui na lista. Olha aí que perfeição. Que beleza. Pessoal, então a gente resolveu aqui 2 damas de exercício. Beleza? A gente tem mais um exercício para fazer, que é o 4. Beleza? Que aí a gente essa tabela referente a diagrama, criar comando de consulta, mostrar a quantidade de cliente, quantidade de música, que é independente daquilo. Beleza? Mas a gente poderia até começar, né, ele hoje, porque, deixa eu ver aqui. Vamos ver. A gente parou aonde na aula passada? A gente foi até funções e entrar em procedures. Tranquilo. Quando que vocês têm que me entregar o trabalho? Aqui, programação de banco de dados. 2.1. Lista. Pena para me entregar dia 11 de novembro. Então, deixa eu ver como é que nós estamos de aula. Então, tem aqui. Semana que vem não tem. Dia 9. Então, vamos cair matando aqui, porque nós vamos ficar bem em cima aqui, né? Para vocês poderem fazer a lista. O que a gente tinha na lista mesmo? Vamos dar uma olhada aqui na lista. Vamos ver se eu estou susto em relação a essa lista aqui. Vou fechar. A gente vai ter que criar procedure, view, procedure, view e trigger. Tá. Esse item novo aqui, que é procedure. Vamos começar a falar sobre procedure, tá? Então, vamos lá. Ok, novo item, procedures. O que são procedures? Procedures são objetos de banco de dados que nós vamos utilizar para armazenar um conjunto de comandos, diferente da view, que é um comando select. Dentro de uma procedure, a gente pode ter mais de um comando. A gente pode ter um bloco de execução inteirinho dentro dela, tá certo? E no lugar de eu executar o bloco inteiro, eu faço a execução somente daquele procedimento. Então eu posso ter criação de tabela temporária, declaração de variável, insert, update, delete, cursor,
Estrutura de decisão, eu posso ter o que eu quiser. Tá? Quais são as características de uma view? Ela tem uma característica bem parecida com uma linguagem de programação. Por quê? Porque a gente pode, por exemplo, definir variável para ela, criar estruturas de decisão, criar estruturas de repetição, tá? Ela é executada pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados. Quem faz a execução dela é o sistema de gerenciamento, não é a aplicação. A aplicação faz nada mais, nada menos do que uma chamada dela. Tá? Quem executa, quem é responsável pelo processamento e execução é o servidor de banco de dados. Então, existe uma eficiência muito grande em relação a isso. Principalmente se você tem um servidor de banco de dados que ele é exclusivo. Tá? O que é isso? Que ele é somente do banco de dados. E é uma máquina parruda. Isso é legal. Por quê? Porque eu consigo fazer com que o meu servidor de aplicação, que é um servidor que vai estar mais sobrecarregado, não se sobrecarregue mais com a execução, por exemplo, com estruturas de decisão e repetição custosas. Eu jogo isso para o banco executa e só me devolve o resultado, tá certo? Podem ser executadas por aplicações que fazem interface do banco. Essa execução, na verdade, é só a chamada, mas quem faz o processamento todo é o banco de dados, tá? Então, para criar uma procedure é muito simples. É create procedure, o nome da procedure. Se ela tiver variável, você vai colocar logo à frente entre parênteses ou não, tá? E aí você dá um comando S. Mesma coisa que a view, beleza? E faz toda a execução de comandos que você deseja. Ele vai executando linha por linha. Ele é estruturado, tá certo? Para chamar a procedure é exec e o nome da procedure. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, ó, exec sp inserir dados. Tá? Ele vai executar a procedure inserir. Bom, vamos lá, eu tenho aqui um exemplo de uma procedure que vai fazer um cálculo, beleza? Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos jogar para o nosso banco. Está aqui. Vamos trocar de banco, colocar aqui banco BD1 no par. Beleza? Deixa eu ver aqui. Esse cara tá errado. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? Imagina que eu não tivesse isso aqui. Beleza? Eu não tenho. Então, eu vou vir aqui e vou pegar essas variáveis que estão aqui e vou declarar elas. Declare valor. Beleza? Então, tá lá. Se eu executar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não existe valor, né? Ele vai cair sempre no else. Agora, se eu vier aqui e colocar um set, valor 1 igual a 1, set, arroba, valor 2 igual a 2, ele vai dar um cálculo para mim, certo? Vamos colocar aqui 9. Beleza? Então, ele está me dando cálculos, tá certo? 9 mais 2 dividido por 2 vai fazer isso. Bom, legal. Se eu vier aqui e fechar, o que vai acontecer? Eu consigo recuperar aquele bloco de execução que estava lá? Não, eu não consigo, porque eu fechei. E é aí que está a grande vantagem da Procedure, tá? A Procedure, eu consigo ter esse bloco de execução constantemente. Olha lá, eu criei, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, BD1 no par, programação, procedimento armazenado. Tá aqui, ó, calcula resultado. Então, toda vez que eu quiser chamar ela, calcula resultado. Eu só faço calcula resultado e passo 2 valores. Não preciso nem colocar variável, sei lá, 8 e 5. Você teve nota 6 e foi aprovado. Parabéns. Professor, fecha tudo. Fechei tudo. Quer que eu desconecte? Vou desconectar do banco. Está desconectado. Tá, ó. Aqui, ó, não tenho banco nenhum, tá? Vou conectar no banco de novo. Conectei. Vou vir aqui e use BD1 no par, que é o que eu quero. Tá? Exec, calcula resultado. Ah lá, ó. Olha o procedimento aqui dentro. Olha o procedimento aqui dentro. Ele está aqui. Tá? 7 e 2. 4 exames, precisa melhorar. Então, é um procedimento, é uma rotina que vai estar armazenada dentro do meu banco de dados.
vai ser um armazenamento eterno, até que alguém vá lá e dê um drop procedure para apagar essa procedure, tá certo? Então, o procedimento armazenado, ele vai estar aqui dentro, ó, sempre que eu precisar. Professor, se eu quiser alterar, botão direito em cima dele, modificar. Ele vai trazer o código do procedimento armazenado. E você faz a alteração através do alter procedure. Por que alter? Porque eu estou mexendo com objeto de banco de dados. E o objeto de banco de dados, eu faço o uso de comandos que são comandos do grupo DDL, que é Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados. Se eu tivesse linguagem de definição de dados, tá certo? Se eu tivesse mexendo com dados, eu estaria usando o grupo DML, que é linguagem de manipulação de dados. Aí eu estaria manipulando os dados que geram as informações. Nesse caso, eu estou manipulando o objeto. Tá? O objeto. O que é um objeto? Uma tabela é um objeto, uma view, uma função é um objeto. Tudo que não é dado dentro do banco de dados é um objeto. Tá certo? Professor, procedure é só isso? Eu sempre imaginei procedure como uma coisa muito bizonha. Não, é só isso. O que é bizonho é o que está dentro da procedure. Então, você pode ter procedures simples, como você pode ter, por exemplo, procedures que nem essa que eu dei da lista do segundo bimestre. Deixa eu achar ela aqui. Bimestre. Caramba. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, né? Que nem essa aqui, por exemplo. Uma procedure que vai criar comandos de insert, update e delete através do quê? De um parâmetro. Professor, mas como é possível isso? Vamos fazer aqui, então, ó, uma dessa. Vamos ver que tabela que a gente tem aqui nesse banco. Temos uma tabela chamada produto, com as colunas, descrição, preço. Vamos pegar outra tabela, porque essa aqui está muito chata. Validade, val produto, beleza, deixa eu ver, chave estrangeira com val produto. Tá de exemplo. Vamos pegar um outro banco aqui, que eu quero um banco menor. Aqui, vamos pegar esse aqui. Vamos criar um procedimento armazenado que vai fazer inserção nessa tabela através de um parâmetro, beleza? Então vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso receber os valores. Então, código int, descrição, varchar de 100. Professor, de onde está pegando os valores? Daqui, ó. Estou copiando daqui. Vírgula, saldo int. Então, eu tenho uma declaração de 3 variáveis. Professor, você vai criar procedure? Calma, vamos por parte, beleza? Então, eu declarei as 3 variáveis. Vou declarar mais uma variável, vai ser aqui na forma. Tipo DNL, tá? Que vai ser um char de 1. Certo? Então, vamos lá. Se tipo DNL aí, então eu quero fazer um comando de inserção. Insert into produtos values. O que você quer alterar? O que você quer inserir? Eu quero inserir o código, eu quero inserir a descrição, quero inserir o saldo. Beleza? Então tá. Se o tipo DML for igual a U de update, eu vou fazer um update na tabela produtos. Mas você vai fazer um update aonde? Não sei. Como eu vou ter que passar tudo mesmo, eu faço
ó. Código eu não vou alterar, porque vai ser a chave primária. Então vai ser descrição, saldo, vai ser igual arroba saldo. Where código vai ser igual arroba código. Beleza? E se arroba DML for igual a D, que é exclusão, eu vou fazer uma exclusão na tabela produtos quando o código for igual a código. Eu tenho aqui um bloco de execução. Como que eu transformo isso aqui em procedure? Lembra essa variável que eu declarei? Sim, eu troco e faço create, dou um nome para ela. Inserir dados produto. Tá aqui o meu, tá aqui meu comando. Professor, eu não estou acreditando que isso vá funcionar. Beleza, vamos lá. Cria procedure. Vamos ver aqui a nossa tabelinha produtos, se existe alguma coisa nela. Existe. Vamos lá. Exec. Inserir dados produto. Eu quero código 1. A descrição dele, qual que é? Banana. Qual vai ser o saldo? Eu vou alterar o saldo para 55. 51. E vou fazer um código de update. Copiei e vou executar o select. Eu vou executar isso aqui tudo de uma vez. Ele vai fazer o select para mostrar como era antes, vai executar e como é depois. Beleza? Tá lá. Update. Tá aqui, ó. Feito. Ó. Era 45, foi para 51. Professor, demonstra pra gente como funciona? Demonstra. Vamos ver aqui, ó. Pera. Qual que é o saldo da pera? 20. Qual que é o tipo da pera? O tipo da pera. O tipo do comando que eu vou passar. Eu quero uma exclusão. Vamos ver o que ele vai fazer. O código já não é 1, né? Aqui o código já é 2. Então, F10, F11. Entrei na procedure. Beleza? Aí ele vai verificar. Qual que é o tipo DML? É D. É igual a I? Não. É igual a U? Não. É igual a D? É. Entrou. Olha lá. Qual é o código que você vai pagar? 2. Apagou. Opa, caramba, apertei errado aqui. Ele vai trazer somente. Se eu fazer uma nova inserção aqui de 2, jaca, sem I, vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar certo. Por quê? Porque eu já excluí o item 2. Então, o item 2 não existe. Não vai ter problema se isso aqui for uma chave, por exemplo, primária. Tá certo? Então, o meu procedimento armazenado, eu tenho uma estrutura de decisão que, dependendo do parâmetro que eu passo para uma determinada variável, ele vai executar um determinado tipo de comando. Tá certo? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Vamos aproveitar que a gente vai matar essa trigger. Na próxima aula a gente só faz exercício, porque dia 2 a gente não tem aula, né? A gente só faz exercício. E aí vocês já podem fazer o trabalho. Beleza? Trigger. O que são trigger? Triggers são gatilhos, ou seja, é um recurso que vai estar vinculado à tabela e que possibilita a execução de um determinado código caso ocorra um evento. Quais são esses eventos? Inserção, atualização ou deleção. Por quê, professor? Porque são eventos que vão acontecer na tabela, nos dados. Quais são os 3 eventos que pode acontecer? Eu inserir, eu atualizar ou eu excluir. Tá certo? A trigger tem uma execução automática, ou seja, ela não é feita uma chamada que nem nós fazemos nas procedures. Para executar uma procedure, o que eu faço? Eu executo um procedimento e passo os parâmetros. Para que a procedure funcione, depende da minha execução, da minha ação, tá certo? A trigger não depende disso. A trigger, ela vai disparar automaticamente de acordo com alguma coisa que acontecer na tabela. Ou uma inserção, ou uma deleção,
ou uma alteração, tá? Ela também não tem parâmetros e ela garante uma maior integridade dos dados, visto que alguns podem ser gerados diretamente através do banco. Beleza? Exemplo que se pode ser usado de trigger, né, que são objetos que também são tidos como triggers, por exemplo, a sequence do Oracle e o generator do Firebird, que são contadores automáticos, tá? Propagar inserção, atualização e exclusão de dados vai disparar, por exemplo, automaticamente a geração de parcelas de uma determinada venda. Eu fiz uma venda, gerei uma nota de um pedido, certo? O meu pedido foi de R$100. Qual é a condição de pagamento? 2 vezes. Então, eu posso ter uma trigger associada à tabela de nota, que toda vez que uma nota for gerada, ele verifica. Qual é a condição de pagamento? É 2. Eu pego o valor e gero dois valores a vencer de R$50 cada, com vencimento de 30 dias diferente de um do outro, na tabela de contas a receber. Ou, por exemplo, atualizar o saldo de quando for vendido um determinado produto, tá? Nós vamos trabalhar com tabelas temporárias dentro das triggers. Quais são as suas tabelas? Quando eu fizer um evento de inserção na tabela, a trigger vai ter uma atuação da tabela inserted, certo? Todos os dados que foram inseridos na tabela que você estiver fazendo a inserção vão ficar armazenados temporariamente até o final da execução na tabela inserted, certo? Se eu excluir algum dado, vai ficar armazenado temporariamente na tabela deleted. O que é o temporariamente? Eu executei o comando delete, o tempo dele executar é o tempo que ele vai ficar lá dentro. Quando ele terminar de executar, ele já some, tá? E na tabela, e na atualização, no update, eu vou ter lá uma tabela updated? Não. Na atualização, eu vou utilizar a tabela deleted e a tabela inserted. Por quê? O update, ele vai fazer assim, ó. Eu vou retirar um dado velho e colocar um dado novo, tá certo? Então, eu vou tirar o dado antigo e colocar um dado novo. Só que não é o dado, é a linha inteira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos na prática isso aqui. Vou até fechar o material. Beleza? Lembra aqui desse tabela produto? Eu tenho um saldo, tá certo? Vamos criar uma tabelinha venda. Create table venda. Primeiro vai ser create table cliente, né? ID cliente int, nome cliente, tudo junto, professor. Cliente varchar de si. E aqui o cliente, certo? Para ser mais rápido para mim, eu vou editar ela aqui. Então, vamos lá. 1, Leonardo. 2, João. 3, Manuel. Beleza? Está aqui os dados inseridos. Então, se eu executar, está ali os 3. Beleza. Vamos criar uma outra tabela, que é a tabela venda. ID. Venda. ID. Cliente. Data. Venda. Date. Valor total. Eric. 15. Vou criar também uma tabela venda itens. Beleza? Que vai ser ID venda, ID item, ID produto, quantidade e VLR unitário. Eric. Vamos lá, então. Vou fazer a inserção na tabela venda. Values.
Antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma trigger na tabela itens, para que toda vez que o item for inserido, ele faça a atualização do saldo na tabela produto, tá? Então, vamos lá. Create trigger. O nome que eu vou dar para ela, TRG atualiza saldo. Onde ela vai ser criada? Qual tabela ela vai estar vinculada? Na tabela venda e beleza? For o quê? Insert. Então, depois de fazer uma inserção, você vai executar essa trigger. S. Vamos fazer aqui o nosso cálculo agora. O que eu quero fazer? Eu quero atualizar de acordo com o que entrar. Vamos lá. Declare arroba quantidade vendida int. E aí eu vou receber o quê? O valor que foi vendido. Beleza? Asterisco from insert. Qual que é o item aqui? Ó? É quantidade. Tá? Por que é quantidade? Porque eu vou estar pegando os campos da tabela itens venda. Então eu vou armazenar o que foi vendido. Beleza? Declare, arroba, id produto, int, act, id produto, from inserted. Então armazenei o item, a quantidade vendida e o produto. Beleza? Vamos olhar aqui a nossa tabela produto. O que a gente precisa. Só isso. Então o que a gente vai fazer? Update na tabela produtos. O quê? Você vai pegar o saldo e vai fazer o quê? O saldo menos a quantidade vendida. Quando o código corresponder ao item vendido. Tá certo? Armazenei a quantidade, armazenei o item, vou fazer a atualização de saldo. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Venda, values, 1, cliente 1, data da venda hoje, valor total, tá lá, R$100, certo? Vamos ver o que a gente tem de produto aqui. Então, beleza. Venda itens. Vale. Vamos lá. Qual é a venda? A mesma ali de cima. Qual é o item? 1. Qual é o produto? 1. Qual foi a quantidade vendida desse produto? 20. Certo? Quanto? Sei lá. 20 vezes 3. R$3 foi vendido. Então, a gente já tem R$60. Tem que colocar mais 40, né? Outro. Venda 1, item 2, produto 2. Certo? Qual foi a quantidade vendida? A gente tem que ser 40. Foi 40, tá? R$1. Pronto. Então, aqui eu vou ter os valores. Então, eu vou inserir aqui a venda. Vamos olhar aqui a tabela de produtos se mexeu alguma coisa. Não mexeu nada. Certo? Agora, fazer assim, ó. Produto e produto. Vou inserir tudo de uma vez. Opa! Inseriu 2. Deu errado aqui alguma coisa, né? Por quê? A gente programou ela para fazer um por vez. A gente está passando 2 valores. Então, vamos lá. Vamos separar em 2 comandos aqui. Então, eu vendi 20 da banana, atualizou para 31. Eu vendi 40 da jaca de 200, assou para 160. Eu fiz algum comando de update? Não, eu simplesmente fiz 2 comandos de insert. O que ele fez? Ele simplesmente veio aqui e executou isso aqui. Agora, eu vou fazer uma nova venda aqui e vou debugar para vocês, tá? 3,1,10, sei lá. Quanto que eu vendi? R$3, né? R$3. Vamos lá. F10, F11. Ele vai procurar se tem alguma coisa atrelada a essa trigger, a essa tabela. Viu que tem uma trigger. Olha lá, vamos executar então. Olha lá.
armazenou a quantidade vendida de 10 do item 1. E aí ele foi lá na tabela de produtos e atualizou o saldo. Vai pegar o saldo corrente do produto menos 10 para o produto 1. Beleza? Se a gente vier aqui novamente executar, o produto é 1 de novo para 21, que era 31. Tá certo? Então, isso é uma maneira, tá? Isso aqui é uma maneira. Então, uma outra maneira, aí você pode fazer do jeito que você bem entender. Você pode, por exemplo, verificar se a pessoa removeu, armazenar esse item numa tabela de log. Então, quer ver, por exemplo, ó, create table log remoção itens. Certo? ID. Vamos pegar aqui, ó, ID venda, ID item, ID produto. Vamos pegar só esses três aqui, ó. Né? Vamos armazenar tudo isso aqui, ó. Vou pegar tudo isso. Pronto. Está aqui. Vamos criar essa tabela. Cria uma tabela de log. Só que agora, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou criar uma nova, beleza? Vou criar uma nova trigger. Create trigger. TRG log remoção itens. Na tabela venda itens. Quando fizer uma exclusão. Certo? Só vai funcionar quando fizer a exclusão. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai inserir na tabela log e remoção itens os itens que foram removidos da tabela de vendas. Então, eu vou vir aqui, deleted, certo? O que eu quero? Olha aqui, ó. Opa! É os itens, é os dados, as colunas da minha tabela. Eu não consigo executar porque isso aqui é uma tabela temporária. Tabela temporária que vai armazenar dados da tabela venda itens quando houver uma exclusão. Criei, beleza? Vamos lá? Então a gente tem aqui, ó. Esse cara para itens, né? Venda itens. Tá aqui. Vamos excluir venda itens, where id venda igual a 1, end id item igual a 2. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vou fazer aqui tudo junto, tá? Opa. Eu tinha 3 itens, os saldos são esses. Eu tenho 2 itens, o saldo permanece. Tá vendo que a trigger não disparou? Ela disparou só na remoção. Será que ela disparou? Vamos ver. Então, quando eu excluí aquela informação, ele tirou aquela informação da tabela de vendas de item e jogou para log remoção itens. Tá certo? Então, eu criei o quê? Um log dos itens que foram removidos da minha tabela de vendas. Então, a trigger pode atuar de diversas maneiras. Ela pode, por exemplo, a gente pode criar um contador com uma tabela uma trigger table, tabela, id, int, nome, varchar 100. Aí eu vou criar uma trigger para essa tabela. Trigger, isso. TRG, contador. Com tabela. Inserted, né? Então, olha lá. Declare, arroba, contador, int. E aí eu vou pegar o quê? Vou fazer o seguinte. Eu vou armazenar para dentro dessa variável contador o maior número que tem na tabela, na tabela, que no caso é o ID, certo? From tabela.
é o seguinte, se não tiver nenhum, ele vai ficar nulo. Então eu não quero. Então eu vou transformar. Qual é S? Eu quero sempre incrementar. Então eu vou pegar o maior mais 1. Tá certo? Eu vou fazer o quê? Update. Tabela 7. ID vai ser igual a contador quando o ID for igual ao ID que entrou na tabela inserted. Será que dá certo? Vamos tentar? Ela. Vasos. Eu não vou colocar nada, vou colocar aqui só assim. Nome, values, Léo, só. Opa, não funcionou, né? Não funcionou. Vamos ver por que não funcionou? Vamos lá. F10, F11. Qual é o maior contador? 1. Então ele está pegando, pá. Ele não vai aceitar, por quê? Porque não existe o null. Ele não tem como ele fazer essa comparação com o null, certo? Então a gente muda aqui. Vamos mudar isso aqui. Alter. Pronto. Deixa eu só apagar aqui os dados dessa tabela. Ele vai alterar todos ao mesmo tempo ali. Vamos tentar de novo. Olha lá. 1. Põe de novo aí, professor. Vê se vai. Vamos aqui, ó. 2. 3. Tá vendo? Ele criou. Ó. 10 F11. Qual o maior ID da tabela adicionando mais 1? Ué, ele viu que o maior era o 3. Adicionou mais 1, virou 4. Então ele vai colocar 4 para quem for nulo. Colocou. Opa, vou dar essas bugadinhas de vez em quando. Vamos ver se completou aqui, fica bugado. Olha lá, 4, maio. Beleza? Então eu consigo criar contadores, logs, a atualização de saldo. Isso aqui é só um exemplo. Você pode simplesmente pegar uma trigger e fazer com que ela dispare um e-mail avisando que aconteceu alguma coisa, certo? Ou que ela faça cálculos para você. Um exemplo de um cálculo, @valor conta, numeric 15,2. Vou colocar esse valor de R$100, beleza? Valor conta dividido por 2. Então, eu sei que eu tenho duas parcelas de 50, certo? Eu quero pegar e gerar dois valores de R$50, jogando de uma para o dia 26/11 e outra para o dia 26/12. Eu consigo fazer isso com a trigger automaticamente, sem criar qualquer outro tipo de coisa. Simplesmente quando acontecer alguma coisa na tabela, por exemplo, de vendas. Ele já faz todo o cálculo automático para a gente. Tá certo? Em relação a trigger, alguma dúvida? Em relação a procedure, alguma dúvida? O legal é que na próxima aula, no próximo encontro que a gente for ter, que vai ser dia 9, a gente vai estar fazendo alguns exercícios e exercícios de trigger também, tá? Trigger, procedure, a gente vai estar fazendo alguns exercícios aí. Beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Bom, já que ninguém tem dúvida nenhuma, então eu dou a aula por encerrada para hoje. Pode ter alguma dúvida, Henrique José? Professor, Pode falar. meio que a maioria das coisas aí dá para fazer na linguagem de programação direto, né? Você consegue fazer, sem problema nenhum. Agora, a atualização em banco de dados, você precisa de comandos SQL. Entendi. Entendeu? É só para atualização daí. Não, inserção, exclusão, tudo que for manipular dado dentro do banco de dados, você precisa de SQL. Não, mas tipo, dá para fazer tudo no meio da ideia, isso, não dá? Você pode passar os comandos sim, mas é Entendi. uma coisa que não é
Aí, tipo assim, vai do teu gosto. Para você pode ser que até fique certo. Mas dependendo, por exemplo, de uma gama de cálculos que você for fazer pela aplicação, e você tem uma aplicação web, como é que você vai controlar a conexão de rede do cara para saber se não vai dar um timeout? Entendi. Se você fizer a execução de uma procedura, você evita um timeout. Ah, daí teria que implementar uma socket, mas daí daria muito mais trabalho ainda. Então, mas outra coisa, por exemplo, como é que você faz para automatizar um banco? Como é que você faz para automatizar um sistema sem que toda vez que você tem que corrigir um cálculo, por exemplo, você tem que liberar uma versão nova da aplicação? Entendi. Se você fizer isso pelo banco, isso fica invisível para o cliente e você arruma isso sem problema nenhum. Entendi. E deixa eu te perguntar, acaba sendo mais rápido esse processo direto? Sim. Sim, né? Entendi. Não, Vai legal. ser mais eficiente. Era só isso aí. Tá certo? Não, pode perguntar, fica à vontade. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, lembrando que essa aula eu vou estar disponibilizando para vocês até amanhã, lá no AVA, tá? Unidade 3, sessão 2, beleza? E aí, a gente vai trabalhar daqui para frente somente com exercícios e fixação, para a gente ter bastante fixação para chegar na hora da prova a gente conseguir executar tudo com maior empenho. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, pode tirar dúvida comigo. Qualquer pergunta que quiser fazer, pode vir falar comigo, tá certo? E aí a gente se encontra, então, aqui no dia 9, tá? Então, vem que o dia 2 agora é feriado, que é a próxima segunda-feira, tá bom? Beleza. Fechou. Então, tá bom. Ô, professor. Forte abraço a todos. Oi, pode falar, Jorge. Não, ele tá com o meu contato aqui, ele fica desmutando. Ah, tá. Então tá bom, então. Até mais, então, pessoal. Tudo de bom. Falou, professor. Tudo de bom. Falou, Tchau, tchau. professor. Falou, professor. Falou.